Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta noite. Eita glória. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e lermos a poderosa palavra do Senhor para assim ganharmos tempo. A hora já vai e Jesus já vem, né? Então vamos aproveitar. Vamos ler no tema qual foi proposto para esse ano de 2023. Deus colocou algo em nossos corações e vamos falar um pouco, pelo menos esses 15 minutos, para entendermos um pouco esse texto e a grandiosidade do que Deus tem ainda a fazer. Atos capítulo 19, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Direciona-nos, Senhor, para que alcance o coração do teu povo e que a tua mensagem seja anunciada da forma e do jeito que o Senhor deseja. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Podei-vos sentar. Está sendo feita essa programação para que nós apresentemos esses 6 primeiros meses ao Senhor, para que Ele venha abençoar mais e mais. E eu já de antemão, antes de iniciar a mensagem, do dia 2 de janeiro ao dia 6 de janeiro de 2023, Deus nos agraciou com 2 grandiosas bênçãos. E é motivo de muita alegria. A mesma alegria que tenho em meu coração, como sempre servindo ao Senhor, é a alegria também de receber a bênção, porque é muito bom, viu? Recomendo que peça ao papai, porque ele dá. Irmãos, esse é um texto que foi escolhido, é um tema que foi escolhido para esse ano de 2023, se encontra no versículo 11. Eu gostaria que, se fosse possível, a mídia nos ajudar nesse aspecto. 19:11. E aí Deus continuará abençoando vocês, viu? Esse versículo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Primeiro ponto que aqui quero frisar, antes de adentrarmos na questão panorâmica desse texto, é sobre o próprio versículo. Primeiro, quem realizava o trabalho era Paulo, mas era Deus que estava na frente de tudo. Segundo ponto, que é importante salientarmos, essa palavra maravilhas, ela se refere a milagres. A última palavra que nós temos utilizado muito nesses últimos dias é extraordinária. Essa palavra, dentro da língua portuguesa, ela é formada por uma justaposição, compreendendo entre 2 palavras, que não precisa de fonema para acrescentá-la. Extra e ordinária. A palavra extra significa o a mais, o plus. O ordinário significa o cotidiano. Juntando essas 2 palavras, Deus nos chama a atenção para algo nesta noite que nós vamos ficar impactados com a vida de alguém. Vamos então abrir aí, abra sua Bíblia, fique com ela aberta, mantenha, mesmo que tenha na tela para nos ajudar, mas mantenha, porque a gente manuseando, parece que está participando mais, é mais gostoso, né? Abra aí comigo em Atos 18, para a gente poder compreender o texto. Atos 18, versículo 6. Diz assim, eu já vou lendo, tá? Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu vestes e disse-lhes:
o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E Paulo estava vivendo um momento em um local onde ele estava anunciando o evangelho para os judeus e a dificuldade era muito grande, porque havia uma grande rejeição com Paulo. Eles não queriam aceitar, não era somente a questão de Paulo, mas o evangelho que estava sendo anunciado. Então, Paulo parece um pouco, até nesse versículo, quando a gente lê só o versículo, parece um pouco abusado. Ele diz que a partir de agora, ele está saindo daquele local e vai para um outro local para anunciar o evangelho. As portas estavam fechadas para Paulo. E entramos então no capítulo 19, onde Paulo inicia a sua terceira viagem missionária. Sabemos muito bem que Paulo empreendeu. Empreender é você sabendo que existem riscos, que existem dificuldades, mas ainda assim você vai com confiança. Isto é empreender. Paulo estava empreendendo em sua terceira viagem missionária, no capítulo 19, e a partir do primeiro versículo até ao 7, nós vamos ver Paulo iniciando a sua chegada na cidade de Éfeso. Éfeso, nós já estudamos sobre essa cidade aqui, não sei se a maioria lembra, mas nós já falamos sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Éfeso foi a primeira que foi falada aqui. Vocês se lembram qual era a dificuldade dessa igreja, como relata Apocalipse? Deixavam o primeiro amor e estavam fixados nas obras. E João escreve falando sobre isso. Então, estudamos primeiro sobre como estava a igreja naquela época. Agora, no capítulo 19, nós vamos encontrar como essa igreja nasceu, como a igreja de Éfeso começou, como ela foi fundamentada. Paulo, então, parte para Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade onde lá tinham gregos, judeus e gentios. Lembram do versículo que lemos no capítulo 18? Ele diz que agora ele vai anunciar aos gentios. Não significa que ele abandonou e não falaria mais para os judeus. Mas o objetivo de Paulo começa a ampliar a anunciação do evangelho. Amados irmãos, quando eu li esse capítulo, a primeira coisa que me veio à mente, a palavra que ficou marcante nesse texto é impactante. O ministério de Paulo é impactante. A partir do primeiro versículo, Paulo, quando chega a Éfeso, Paulo vê ali 12 varões, está no versículo 7, 19, 7. Ele encontra ali 12 varões e Paulo não faz nada de sobrenatural. Começa aqui a eis que digo, eis que vejo. Não, há uma comunicação de Paulo com eles. A Bíblia diz no versículo 2 que Paulo se aproxima e diz: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles respondem: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo, uma conversa, irmãos, nada de sobrenatural nisso. Eis que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo aqui mantém uma comunicação, não era com uma conversa maliciosa. Era uma conversa porque Paulo era um homem aculturado. O aculturado é aquele que vem diversas ou conhece diversos tipos de cultura, como ele empreendeu a primeira e a segunda viagem missionária. Paulo agora tem um conhecimento das outras culturas. E além de ser aculturado, Paulo era extremamente culto, poliglota inclusive. Paulo então mantém esse relacionamento porque ele está se inteirando da comunidade de fé que ali surgiria. Irmãos, já começa aqui o extraordinário de Deus acontecer. Numa comunidade na qual um homem se propõe a anunciar o evangelho, uma dificuldade muito grande, uma rejeição
naquela época, para a aceitação do evangelho, já mantém aqui de início uma conversa com eles. Olha aí o versículo 6, que Paulo faz. Paulo, então, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles falavam em línguas e profetizavam. Irmãos, que comportamento extraordinário é esse? Quando alguém tem um foco, quando alguém sabe para onde vai, qualquer caminho não é um caminho, não. Qualquer caminho não é caminho, não. Quando você sabe para onde você está indo, te apresentam outros caminhos e você diz, não, esse não é o caminho certo. Esse não é o caminho correto. Eu estava em casa e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer isso? Que um qualquer caminho não é caminho? E Deus falava exatamente assim, ó, estamos na de família. Então, surge alguém e fala assim, vamos ali que tem um profeta que revela o oculto, o escondido, profundo do mistério de Jeová. Aí vai para lá, chega para cá todo empenado. Aí daqui sai a palavra de Deus, limpa a alma, limpa o coração. Irmãos, é sério o que nós estamos vivendo. Nós queremos viver o extraordinário de Deus, vamos ter que ser extraordinários nesse ano de 2023. Ah, vamos ter. Deus nos chama hoje. Deus nos chama hoje para uma conversa, mas uma conversa de amor e carinho. Filho, tu quer receber o extraordinário? Então você vai precisar ser extraordinário. Fique na posição que Deus nos chamou. Vamos ficar, irmãos, na posição que Deus nos chamou. Ele tem nos chamado para, nesse tempo, realizarmos extraordinário e vamos fazer para a glória dele. Porque o que Paulo fazia não era para se engrandecer. Não era um legado que Paulo queria deixar. Paulo tinha objetivo. Paulo tinha objetivo, irmãos. Quero anunciar o evangelho. É isso que eu quero. É isso que eu me proponho. Nada vai me desviar disso. Entramos então no versículo 8, que o tempo já vai. E entrando na sinagoga, acompanha aí comigo. Falou ousadamente, depois que Paulo impõe as mãos, depois que há ali o recebimento do batismo com o Espírito Santo, Paulo, olha só esse homem, ele vai para a sinagoga falar ousadamente. Irmãos, por quanto tempo? Está escrito aí. 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Agora eu fiquei imaginando como que seria isso. Imagino, Paulo sozinho lá, na sinagoga, chega e começa a falar a palavra. Começa a se falar a palavra. E Paulo começa a falar, não, mas é que... Paulo começa a argumentar. Sabe a réplica e a tréplica? Era Paulo fazendo isso. Você sabe por quê, irmão? Aqui eu tiro uma lição. Primeira lição de Paulo. Paulo sabia argumentar. Crente que não conhece a Bíblia vai argumentar como? Vai falar o quê? Vai dizer o quê? Vai ter que ficar calado. Deus nos chama hoje, atenção, viu? Vamos conhecer a palavra e prossigamos em conhecer. Quem conhece a Deus não fica lá nem cá, fica só cá. Porque cá é o lugar certo. O cá que eu estou falando é no lugar que você foi plantado. Crie raízes. Crie raízes. Deus hoje nos convoca a criarmos raízes. No versículo 9, o versículo 9 diz assim: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, sempre tem, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aqui, o segundo ponto que quero enfatizar é que Paulo percebeu que uns davam ouvido à palavra de Deus e outros não deram ouvido. O que Paulo faz? Vai brigar? Vai bater? Agora não é hora, agora não. Paulo chama aqueles que querem para perto e de uma forma privada começa a ensinar a palavra de Deus. Irmãos, que estratégia. Não está dando certo de um jeito, vai por outro caminho. Não está dando certo de um jeito, vai por outro caminho. Porque Deus abençoará. Deus conhece os corações.
sabe o que se passa. Deus sabia o que se passava na mente e no coração de Paulo. Paulo se propôs a fazer, então vou fazer, vou realizar. Este é o segundo ponto, o cuidado de Paulo. E Paulo fazia mais. Ele não só ensinava, como ele discipulava. Ele arrumava tempo para discipular. Porque tem gente que só chama, né? Vem para cá, fica aqui conosco. Mas e o discipulado? Precisa estar com os irmãos. Precisa estar atento a ele. Não deixar que ele se vá. Paulo fazia isso. Irmãos, pausa aqui. Isso aqui é extraordinário ou não? Que vida extraordinária. Que posicionamento extraordinário é esse? Não adianta, irmãos. Não adianta nós... Eu falo para mim. Vou falar uma coisa, vou confessar para vocês. Vou confessar para vocês. Eu já ministrei muitas vezes. Já falei muitos assuntos. Mas nenhum assunto mexeu tanto comigo quanto esse. Nenhum. Porque quando eu olhava para a vida de Paulo, eu falava, meu Deus, Paulo é demais. Claro, irmãos, ele só perde para Jesus, viu? Porque Jesus é perfeito. Perfeito. Porém, Paulo é um exemplo de vida. Um exemplo, um exímio exemplo. Eu falava, meu Deus, se eu começar a me aproximar um pouquinho disso, já estou feliz. Viver extraordinário é ser extraordinário. É ser extraordinário. Mas, Mônica, você não sabe da minha limitação. Você não sabe a minha também? Eu já te contei a da minha? Nem vou te contar. Nem te conto. Mas sabe quem faz? Quem faz, irmãos? Sou eu? É você? Quem faz é Deus. É Deus quem faz. É Deus que traz à tona. Deus que traz à existência aquilo que a gente nem imaginava. Eu falei inicialmente que eu recebi 2 bênçãos do Senhor. Bênção é diferente de milagre. A bênção é no sentido de algo natural. Nós nos esforçamos para alcançar a bênção. E pode acontecer em nossas vidas. Por exemplo, alguém que estuda para um concurso pode passar nesse concurso. Isso é uma bênção. Ou uma graduação que seja. Agora, milagres não. Milagres não se explica. Milagres acontecem. Quer ver um milagre? Lázaro ressuscitou. 4º dia, Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu. Quer ver outro milagre? Lá no capítulo 3 de Atos. Pedro e João no templo chamado Formosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e andou. Isso é milagre. Isso é o extraordinário de Deus. Vamos prosseguir? Porque senão depois vão chamar a atenção. Prosseguindo. Versículo 10. E durou isto pelo espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. O que aconteceu? Paulo chegou lá só para comunicação. Só vou me comunicar. Através da comunicação, já houve batismo, profecia. O segundo ponto, Paulo já entra na sinagoga. Isso, irmão, que ousadia, hein? Paulo era ousado. Sabe por quê, irmão? Quando você sabe quem vai com você, você pode tremer. Não tem problema. Sentir medo pode. É do humano, irmãos. É do humano. Mas quando você tem a convicção de que Deus está com você... Vambora. Vamos embora. Mônica, pode? Posso. A não ser que eu não possa. Mônica, vamos? Vamos. Vamos, fulano? Vamos. Não tem coisa mais gostosa do que falar de Deus. Não tem. Sabe por quê, irmãos? Quando nós falamos de Deus, é o que Paulo fazia. 24 horas por dia. Quando a gente fala de Deus, isso começa a adentrar em nossas mentes, em nossos corações. Isso vai fluindo. Então, até mesmo quem está desanimado, fraco, até quem está querendo desistir, começa a falar, você fala, peraí, não é bem assim não. Não é bem assim não. Eu conheço esse Deus aí. Eu conheço. Já tive experiências com ele maravilhosas. Experiência de Paulo com Deus é incrível. É maravilhosa mesmo. Prosseguindo. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 12.
de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha aqui, isso é milagre. Enfermidades saíam. Irmãos, milagre é isso. Espírito imundo tem que sair. Que negócio é esse? Que vem fazer gracinha. Não faz, não. Não faz, não. Sabe por quê? O Espírito Santo habita em nós. Não faz gracinha com a nossa cara, não. Nós somos filhos de Deus. E se o Espírito Santo habita em nós, não pode acontecer isso. Bom, vamos falar e vai ter que sair. E se tiver algum espírito de enfermidade e algum espírito maligno, vai sair em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, porque é Ele que é o orientador das nossas vidas. E o mais interessante de tudo é que essas questões aqui expostas por esse capítulo, a gente está falando de uma forma bem panorâmica desse capítulo, viu, irmãos? É que após isso, após esse ocorrido, haviam os exorcistas, porque lá na cidade existia a deusa Artemis, a deusa Diana. E ela era a deusa da magia, olha só, a deusa da magia. Então os espíritos imundos lá estavam lá, operando lá. Mas olha só quando alguém tem o Espírito de Deus para nós fecharmos. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Irmão, quando alguém tem Deus é totalmente diferente. Paulo chegou lá, já aconteceu o milagre, conversou com o povo, ficou na sinagoga, muitos estavam se rendendo e rapidamente, a Bíblia fala que na Ásia, que é a parte ali circunvizinha, já estavam todos se convertendo. Um homem só. Sabe quantos habitantes tinham? Por volta de 400 a 600 mil habitantes. Bem menor que Campo Grande. Um homem só, pela vida de um homem só, pelo exercício de vida de um homem só, muitos milagres aconteceram. Olha aqui. E olha o que o Espírito responde, o Espírito maligno responde. Olha aí na sua Bíblia. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Conheço Paulo. Conheço, esse eu sei quem é. Eles queriam expulsar os espíritos imundos usando o nome de Paulo. Paulo eu sei quem é. Esse aí, ó, tem o contato com Deus. Esse aí, ó, tem o Espírito de Deus genuinamente nele. Quando ele expulsa, a gente sai. Jesus, esse eu conheço. Pregado na cruz, morreu por vocês. Mas vocês, quem são? Paulo é um exemplo, irmãos. É um exemplo de um viver extraordinário. É um exemplo de ser extraordinário. Deus hoje nos conclama a sermos extraordinários para esse tempo. Não faça o ordinário. Ai, Mônica, mas é que eu sou meio e tal, a coisa não dá. Irmão, vamos parar com isso. Viva o extraordinário de Deus. Quer viver? Então, seja, a partir de hoje, extraordinário. Fale diferente, haja diferente. Aí você fala assim, mas Mônica, e você está fazendo isso? Irmãos, me esforçando ao máximo. Que a gente não vai brincar aqui, não. A gente não vai dizer, eu sou uma espiritualidade, não. Mas a gente está lutando para isso. E quem aqui não estiver lutando, está equivocado. Porque é uma luta todo dia. É uma guerra todo dia. É uma luta constante. Mas Jesus, pelo Espírito Santo, nos garante sermos mais do que vencedores. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? É antes de você entrar numa batalha, você já tê-la vencido. Entenderam? Ser mais do que vencedor é antes de você entrar numa batalha, você já tê-la vencido. Nesta noite, que fiquemos com essa palavra guardada em nossos corações. Que possamos, irmãos, sermos extraordinários, dia após dia. Esse ano vai requerer de nós. Esse ano vai requerer de nós. Aí você fala, e ano que vem? Não sei. Eu não sei. Eu não posso te dizer. Só sei de uma coisa. Ano passado o Senhor nos faria prosperar e Ele fez.
Ele nos fez prosperar. Eu estava em casa e lembrando dos 800 mil que não tinha, faltando 2 ou 3 dias para pagar. Eu me lembro disso. Eu falei, quando foi contado a primeira vez, eu falei, isso é milagre. Isso é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Nós vivenciamos isso. Esse ano não vai ser diferente. Nós vamos viver o extraordinário. Nós vamos ver o extraordinário. E mais do que isso, nós vamos ser extraordinários para a glória de Deus. Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Amém.